Quando você sacrifica tudo por quem ama, o que espera em troca? Gratidão, respeito ou apenas o silêncio? Olá, meu nome é Aracy. Hoje tenho 63 anos e vou lhes contar a história que mudou tudo em minha vida. Antes de começar, peço gentilmente que se inscrevam neste canal, deixem um like no vídeo e comentem de onde estão nos ouvindo. Isso me ajuda enormemente a continuar compartilhando essas histórias com vocês. Obrigada do fundo do coração. Então, deixem-me levar-los de volta àquele dia preciso, o dia em que tudo desmoronou. Eu tinha 58 anos na época. Tinha acabado de viver a semana mais extraordinária de toda a minha existência. 7 dias em Fernando de Noronha, 7 dias de puro sonho. Imaginem só, eu, Aracy, uma simples funcionária administrativa da Embraer, caminhando descalça sobre a areia branca, olhando o oceano cor de esmeralda se estender ao infinito. Era irreal. Essa viagem eu não paguei do meu bolso. Foi um presente da empresa, uma recompensa por 20 anos de serviço dedicado. 20 anos em que nunca tirei férias de verdade. 20 anos em que dei tudo pelos meus filhos, Yara e Cauê, meus 2 tesouros. Enfim, era o que eu acreditava na época. Durante esses 7 dias, eu finalmente respirei. Olhei o sol se pôr sobre o morro do pico tomando uma água de coco. Nadei cercada por peixes coloridos. Caminhei sozinha pela Praia do Leão, sentindo o vento morno acariciar meu rosto. Pela primeira vez em décadas pensei em mim. Não nas contas, não nas compras, não nos problemas dos meus filhos, apenas em mim. E foi magnífico. Lembro-me de ter pensado, sorrindo, que eu merecia aquilo depois de tudo o que passei. Depois de criar meus filhos sozinha quando o pai deles nos abandonou. Depois de trabalhar dia e noite para que nada lhes faltasse. Eu finalmente tinha o direito de aproveitar um pouco a vida. O retorno para São Paulo foi brutal. O avião pousou sob uma garoa fina e fria, típica de uma noite cinzenta na capital. Peguei minha mala com o coração leve, ansiosa para chegar em casa e contar tudo para Yara. Ela morava comigo no apartamento em Moema, aquele que eu havia comprado anos atrás com minhas economias. Queria mostrar as fotos, falar dos pôres do sol, das praias exóticas, dessa sensação de liberdade. Peguei um táxi. Durante todo o trajeto, olhei pela janela as ruas cinzas de São Paulo desfilando diante dos meus olhos. Estava feliz, ingenuamente feliz. Quando o táxi parou em frente ao meu prédio, sorri ao ver a fachada familiar. Mas esse sorriso congelou instantaneamente. Lá diante da porta de entrada, jogadas diretamente na calçada molhada, estavam as minhas coisas. Não a minha mala de viagem. Não. Minhas malas velhas, aquelas que eu guardava no fundo do armário. Elas estavam cheias com minhas roupas, meus livros, minhas lembranças, encharcadas pela chuva, abandonadas como lixo. Meu coração apertou. Saí do táxi com as pernas tremendo e me aproximei lentamente. Foi então que vi o papel colado na porta de vidro. Um simples pedaço de papel branco com algumas palavras escritas com canetão preto. Palavras que nunca esquecerei. Aqui não há mais lugar para você. Aqui você não mora mais. Li aquela frase 3 vezes, 4 vezes, como se meu cérebro se recusasse a entender. O taxista foi embora. Encontrei-me sozinha, de pé sob a garoa, diante das minhas próprias coisas jogadas na rua. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade para tirar o celular da bolsa. Disquei o número de Yara. Cada toque parecia durar uma eternidade. Finalmente ela atendeu. Alô? A voz dela estava fria, impaciente, como se eu a estivesse incomodando. Yara, o que está acontecendo? Por que minhas coisas estão lá fora? Houve um silêncio. Então ela suspirou como se minha pergunta a entediasse profundamente. Mãe, eu tentei te avisar. Agora o Tuca mora aqui. É o meu novo namorado. Ele não quer que você o incomode. Senti meu sangue gelar. Incomodá-lo? Mas é a minha casa. E você está com ele. Há 3 semanas? Perguntei, incrédula. Ela riu. Um riso seco, sem calor. Exatamente.
Ele precisa de espaço, entende? Você sempre disse que queria que eu fosse feliz, não disse? Abri a boca, mas nenhum som saiu. Como responder a isso? Como explicar à própria filha que o que ela estava fazendo era monstruoso? Apenas murmurei: está bem, antes de desligar. A chuva caía mais forte agora. Sentei-me sobre minhas malas, encharcadas, incapaz de me mexer. Os pedestres me olhavam com piedade, apressando o passo. Eu tinha a impressão de ter me tornado invisível, transparente, uma velha abandonada em uma calçada paulistana. Então pensei em Cauê, meu filho. Ele pelo menos me ajudaria. Ele sempre fora, mais sensato que Yara. Disquei o número dele com um brilho de esperança. Mãe, está tudo bem? A voz dele era suave, tranquilizadora. Cauê, preciso de um lugar para dormir, só por alguns dias. A Yara me... Ela me colocou para fora. Houve um longo silêncio, longo demais. Ah, ela te expulsou, é? Imaginei que ela faria algo assim. Ela só pensa nela. Meu coração saltou. Ele entendia. Ele ia me acolher. Então, posso ir para a sua casa? Novo silêncio, ainda mais pesado. Escuta, mãe. A Tabata já encheu a casa com as coisas dela e estamos preparando o quarto para o bebê. Estamos em plena reforma. Senti as lágrimas subirem. Cauê, por favor. Então ele soltou a frase que me quebrou. Só sobrou a casinha do cachorro no quintal. Serve para você? Desliguei sem responder. Fiquei ali, sentada nas minhas malas sob a chuva, batente, chorando em silêncio. Meus 2 filhos, aqueles por quem eu havia sacrificado tudo, por quem renunciei à minha juventude, aos meus sonhos, à minha vida. Eles acabavam de me descartar como uma coisa velha e inútil. A casinha do cachorro. Essas palavras ecoavam na minha cabeça. Naquele instante preciso, algo em mim se quebrou. Mas algo mais nasceu. Uma determinação fria. Abri minha bolsa molhada e tirei minha carteira. Dentro havia um papel velho, dobrado que ninguém nunca tinha visto. Um segredo que eu guardara por 20 anos. E esse segredo ia mudar tudo. Fiquei sentada ali, encharcada até os ossos, olhando aquele papel dobrado em minhas mãos trêmulas. Ao redor, São Paulo continuava a viver. Os carros passavam, espirrando água das poças. As pessoas voltavam para casa, ansiosas pelo calor de seus lares. Eu não tinha mais lar, não tinha mais nada, apenas aquele pedaço de papel e uma decisão a tomar. Levantei-me lentamente, minhas roupas grudadas na pele pela chuva gelada. Peguei minhas malas e comecei a caminhar. Não sabia para onde ir. Meus pés me levaram automaticamente para a Estação da Luz. Deviam ser mais de 2 da manhã. A estação estava quase vazia, iluminada por aqueles neons brancos que dão a tudo um aspecto irreal. Instalei-me em uma pequena lanchonete que estava prestes a fechar. A atendente me olhou com compaixão, enquanto me servia um café que eu nem cheguei a beber. Ele esfriou diante de mim enquanto eu fixava o vazio. Na minha cabeça, tudo passava em looping. Os rostos de Yara e Cauê quando eram pequenos, seus risos, seus abraços, as noites em claro quando estavam doentes, os sacrifícios diários. Quando o pai deles partiu, Yara tinha 7 anos e Cauê 10. Ele nos deixou sem uma palavra, sem dinheiro, sem nada. Tive que arrumar 2 empregos para pagar o aluguel, a comida, as roupas, a escola. Dormia 4 horas por noite, às vezes menos. Comia as sobras dos pratos deles para economizar. Usei as mesmas roupas por anos. Mas eles nunca sentiram falta de nada. Nunca. Eu queria que tivessem uma vida normal, que não sentissem o peso da nossa pobreza. E eu consegui. Eles tiveram estudos, férias, presentes, tudo o que uma criança merece. Mas, visivelmente, isso não foi suficiente. Ou talvez isso os tenha tornado egoístas, incapazes de ver além das próprias necessidades. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Meus dedos tremiam tanto que precisei tentar 3 vezes para digitar a senha. Então a tela apareceu. O saldo da minha conta poupança, aquela que ninguém conhecia. R. 180.000,00. Fixei para aqueles números por muito tempo.
Esse dinheiro eu economizei centavo por centavo durante 20 anos. Cada 13º, cada hora extra, cada bônus. Em vez de me dar um prazer, em vez de viajar ou comprar coisas para mim, guardava tudo para eles, para Yara e Cauê. Queria deixar algo para eles quando eu não estivesse mais aqui. Uma segurança, uma herança para que pensassem em mim com ternura, para que dissessem que a mãe deles, mesmo partindo, continuava a zelar por eles. Que idiota eu fui. Eles não mereciam aquele dinheiro. Não mereciam nada. A atendente veio me dizer gentilmente que estava fechando. Levantei-me, deixei algumas moedas sobre a mesa e saí para a noite fria. Caminhei sem rumo por horas. Minhas malas rodavam ruidosamente nas calçadas molhadas. A certa altura, encontrei-me diante de um hotel simples perto do centro. Peguei um quarto pela noite. Ele cheirava a mofo e cigarro velho. A cama rangia, mas, pelo menos, eu tinha um teto. Deitei-me vestida, incapaz de dormir. Minha mente trabalhava a 1000 por hora. E foi ali, naquele quarto sórdido, que tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia morrer miserável e sozinha esperando que meus filhos percebessem o erro deles. Eu ia viver para mim, viver de verdade. Na manhã seguinte, tomei um banho fervendo naquele banheiro minúsculo. Vesti-me decentemente. Sequei o cabelo. Olhei-me no espelho trincado. Parecia exausta, olhos vermelhos, traços cansados, mas havia algo novo no meu olhar. Uma determinação que eu não conhecia em mim. Saí do hotel e fui direto para uma imobiliária na Avenida Paulista. Era uma agência grande, com anúncios de imóveis luxuosos na vitrine. Entrei. Um homem de uns 50 anos, terno cinza, recebeu-me com um sorriso profissional. Chamava-se Sr. Ademar. Sentei-me à frente dele e disse calmamente o que queria fazer. Vender 2 imóveis, simultaneamente e rapidamente. Ele franziu o senho, surpreso. 2 imóveis ao mesmo tempo? É incomum, senhora. Tirei os documentos de propriedade que sempre guardava na bolsa. O primeiro era do meu apartamento em Moema, aquele onde Yara morava e de onde ela acabara de me expulsar. O segundo era o apartamento na Vila Mariana, aquele que eu havia comprado para Cauê quando ele se casou com Tabata. Nunca cobrei aluguel dele. Foi um presente, um ato de amor materno. O Sr. Ademar examinou os papéis atentamente. Esses imóveis estão ocupados atualmente? Assenti com a cabeça. Sim, pelos meus filhos. Ele ergueu os olhos, desconfortável. Seus filhos? Sustentei o olhar dele. Meus filhos. Eles têm 30 dias para desocupar o local. É legal, não é? Ele hesitou. Depois assentiu lentamente. Sim, é legal. A senhora é a proprietária. Tem todos os direitos. Passamos 2 horas preenchendo formulários, assinando documentos, fixando preços de venda. O apartamento de Moema valia cerca de R$1.800.000. O da Vila Mariana, um pouco maior, valia R$2.200.000. O Sr. Ademar me garantiu que encontraria compradores rapidamente. São Paulo precisava desesperadamente de imóveis naquelas regiões. Ao sair da imobiliária, senti uma mistura estranha. Culpa, sim, mas também uma libertação imensa, como se um peso de várias toneladas tivesse acabado de deslizar dos meus ombros. Caminhei até uma agência dos Correios. Comprei 2 grandes envelopes pardos e ali, sentada em uma mesa pública com uma caneta trêmula, escrevi 2 cartas. Uma para Yara, uma para Cauê. Levei meu tempo. Cada palavra precisava ser pesada. Cada frase precisava ser clara. Yara, Cauê, vocês não sabem, mas durante 20 anos economizei cada centavo. Trabalhei dobrado. Renunciei a tudo para deixar uma herança para vocês. Milhões de reais. Era para vocês quando eu morresse, para que tivessem segurança, para que pensassem em mim com ternura. Mas eu não vou morrer agora, e vocês me trataram como um nada. Yara, você me expulsou da minha própria casa por um homem que conhece há 3 semanas. Cauê, você me ofereceu a casinha do cachorro. Eu criei vocês sozinha.
Quando o pai de vocês nos abandonou, trabalhei até exaustão. Dormi 4 horas por noite durante anos. Nunca tirei férias. Nunca comprei nada para mim. Tudo era para vocês. E quando finalmente tirei 7 dias, para mim voltei e não tinha mais teto. Então decidi algo. Eu mereço viver. Os apartamentos estão vendidos. O de Moema e o da Vila Mariana. Vocês têm 30 dias para sair. O dinheiro é meu. Vou usá-lo para recomeçar. Deixo 50 mil para cada um de vocês. O resto me pertence. Talvez um dia entendam que uma mãe não é uma funcionária, não é um móvel, não é uma garantia eterna. É alguém. E alguém se cansa. Aracy, reli aquelas cartas várias vezes. Minhas mãos tremiam, lágrimas caíam sobre o papel, borrando a tinta em alguns pontos. Mas não mudei nada. Coloquei cada carta em um envelope. Adicionei em cada um cheque de 50.000,00. Depois, enviei tudo por Sedex com aviso de recebimento. Estava feito. Não havia mais volta. Ao sair do correio, o céu havia clareado. Um raio de sol atravessava as nuvens cinzas de São Paulo. Ergui os olhos para aquela luz e senti algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Uma esperança frágil, mas real. Eu ia reconstruir minha vida longe dali, longe deles. Por mim, os dias seguintes foram estranhos. Continuei vivendo naquele pequeno hotel. Cada manhã, acordava com aquela sensação esquisita de estar em suspensão, como se minha verdadeira vida ainda não tivesse começado. Evitava pensar em Yara e Cauê. Toda vez que o rosto deles aparecia em minha mente, sentia uma dor aguda no peito. Então, forçava-me a pensar em outra coisa, no futuro, no que faria com minha nova liberdade. Comecei a procurar na internet destinos para recomeçar, lugares calmos, longe de São Paulo, longe do barulho, longe das lembranças. Olhei fotos da Bahia, de Santa Catarina, do interior de Goiás, mas nada me tocava de verdade. Ainda era muito perto da minha dor. Então, uma noite, passando imagens aleatoriamente, deparei-me com a foto de uma cidade histórica em Minas Gerais. Casas antigas com fachadas brancas e janelas coloridas, ruelas de pedra estreitas, colinas verdes ao fundo. O nome da cidade era Ouro Preto. Algo em mim despertou. Cliquei na imagem, li artigos, vi vídeos. Ouro Preto parecia ser um lugar fora do tempo, uma cidade pacífica onde as pessoas viviam simplesmente, onde ninguém me conheceria, onde eu poderia ser apenas Aracy, não a mãe abandonada, não a funcionária dedicada, apenas eu. Passei a noite inteira buscando informações. O custo de vida lá era razoável. Dava para comprar uma casinha com jardim por um valor justo. O clima era agradável, a cultura rica. Quanto mais eu lia, mais me sentia atraída. Era como se aquela cidade estivesse me chamando. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Eu ia para Minas Gerais para valer. Não ia esperar, não ia hesitar. Comprei uma passagem de ônibus para Ouro Preto. Partida em 3 dias. Só ida. Durante esses 3 dias, liquidei o pouco que me restava. Vendi ou doei quase. Tudo. Não queria levar nada da minha antiga vida. Apenas algumas roupas, algumas fotos minhas de criança com meus pais já falecidos e aquele famoso papel dobrado na minha carteira. O resto poderia queimar. No 3º dia, recebi uma ligação do Sr. Ademar, o corretor. Ele encontrara compradores para os 2 apartamentos. Ofertas sólidas, à vista. As vendas seriam finalizadas rapidamente. Aceitei sem questionar. Tudo ia muito rápido agora, como se o universo inteiro conspirasse para que eu partisse. Também recebi as confirmações de recebimento das cartas. Yara assinara a dela. Cauê também. Eles sabiam agora. Sabiam tudo. Não verifiquei meu celular. Sabia que eles iam tentar me ligar, me implorar, me culpar. Mas eu não queria ouvir a voz deles. Não ainda, talvez nunca. O dia da partida chegou. Levantei-me cedo. Fiz minha mala uma última vez. Uma única mala pequena. Tudo o que restava de décadas de vida. Saí do hotel e me dirigi à rodoviária. O ônibus partia às 10h. Eu estava adiantada.
Sentei-me em um banco esperando o embarque. Ao meu redor, as pessoas corriam em todas as direções. Famílias, casais, viajantes solitários. Cada um tinha seu próprio destino, sua própria história. E eu finalmente tinha a minha. Quando a chamada para o embarque soou, levantei-me. Caminhei para a plataforma. Subi no ônibus. Instalei-me perto da janela e quando o veículo começou a se mover, vi São Paulo se distanciar lentamente. Os prédios cinzas, as ruas, engarrafadas, minha vida inteira que desaparecia atrás de mim. A viagem durou várias horas. Atravessei as rodovias que ligam o Sudeste. As paisagens mudavam progressivamente. Os prédios davam lugar a serras suaves. O céu tornava-se mais luminoso. O ar parecia mais leve. Não falei com ninguém. Fiquei ali, com a testa encostada no vidro frio, vendo desfilar esse novo mundo. A certa altura, uma senhora sentada à minha frente sorriu gentilmente para mim. Tinha olhos brilhantes e mãos enrugadas que seguravam um terço. Ela me perguntou para onde eu ia. Respondi que ia para Ouro Preto. Ela assentiu com aprovação. Cidade linda, sou. Muito sossegada. Era exatamente o que eu precisava. Sossego, paz, um lugar para respirar sem ter medo. Quando o ônibus chegou a Ouro Preto, já era noite, mas mesmo na escuridão, podia sentir que aquele lugar era diferente. O ar cheirava bem, uma mistura de pedras antigas e orvalho. As luzes dos lampiões criavam uma atmosfera acolhedora. Saí da rodoviária com minha malinha. Havia reservado um quarto em uma pousada familiar por algumas noites. O tempo de encontrar algo permanente. A dona da pousada chamava-se Dona Lucinda, uma mulher redonda com um sorriso imenso e uma voz forte. Recebeu-me como se eu fosse da família. Mostrou-me meu quarto simples mas limpo, uma cama com uma colcha de retalhos, uma janela que dava para um pátio interno, paredes brancas decoradas com imagens de santos. Era perfeito. Aquela primeira noite em Ouro Preto quase não dormi. Não por causa do estresse ou da tristeza, mas por causa da excitação. Eu era como uma criança na véspera de Natal. Não conseguia acreditar que estava realmente ali, que tinha realmente deixado tudo, que tinha ousado. Na manhã seguinte, Dona Lucinda preparou um café da manhã incrível. Pão de queijo quentinho, geleia caseira, café coado na hora. Falou-me de Ouro Preto, de sua história, de seus segredos. Deu-me endereços de padarias, mercados, lugares para visitar. Tratou-me com uma gentileza que eu não conhecia há muito tempo. Depois do café, saí para explorar a cidade. As ruas eram íngremes e sinuosas. As fachadas das casas eram magníficas. Algumas tinham janelas azuis, outras sacadas, floridas. Havia praças com chafarizes antigos, igrejas com sinos que batiam as horas. Caminhei por horas sem rumo preciso, apenas para sentir, para absorver, para me deixar levar por aquela nova vida. A certa altura, parei em um pequeno café em uma praça ensolarada. Chamava-se Café do Chafariz. Pedi um café com broa. A garçonete sorriu calorosamente ao me servir. Sentei-me em uma mesa fora, apesar do ar fresco das montanhas. O sol batia suavemente no meu rosto. Fechei os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, senti algo que se parecia com felicidade. Não uma felicidade explosiva, apenas uma sensação doce, uma paz interior, como se meu corpo e meu espírito relaxassem finalmente após anos de tensão. Quando reabri os olhos, notei um homem sentado na mesa vizinha. Era mais velho que eu, cabelos grisalhos, óculos finos. Lia um livro enquanto tomava seu café. Parecia em paz. A certa altura, ele ergueu os olhos e nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu educadamente. Então me perguntou se eu era nova na cidade. Respondi que sim, que acabara de chegar de São Paulo. Ele riu baixinho e disse que reconhecia o sotaque paulistano. Chamava-se Olímpio. Morava em Ouro Preto desde sempre. Era professor de literatura aposentado. Começamos a conversar, no início timidamente, depois cada vez mais facilmente. Contou-me a história da cidade,
anedotas pessoais, seus lugares favoritos. Disse-lhe que viera para ficar, que procurava um lugar para morar. Ele olhou-me com curiosidade, mas sem julgamento, como se entendesse que havia uma história por trás da minha chegada repentina, mas não fez perguntas indiscretas. Apenas deu-me o nome de uma imobiliária local e desejou-me boa sorte com sinceridade. Quando parti, sentia-me leve, cheia de esperança. Os dias seguintes em Ouro Preto passaram como num sonho. Cada manhã acordava naquele quartinho na pousada com a sensação estranha, mas maravilhosa de estar exatamente onde devia estar. Tomava meu café com Dona Lucinda na cozinha cheia de cheiro de bolo de milho. Ela me ensinava o jeito mineiro de falar, as expressões, os costumes. Era como aprender a viver de novo, redescobrindo o mundo. Depois do café, ia explorar. Seguia as ruelas, as praças ensolaradas. Segui o conselho de Olímpio e fui à imobiliária que ele recomendara. Ficava perto da Praça Tiradentes. O corretor chamava-se Senhor Tiago, um homem magro, com gestos precisos. Expliquei o que procurava. Uma casinha com jardim, calma, iluminada, não muito longe do centro histórico. Ele assentiu e mostrou-me vários anúncios. Casas com janelas coloridas, terraços com flores, quintais com pés de jabuticaba e limão. Meu coração acelerou. Tudo aquilo parecia irreal, como se eu folheasse uma revista de sonhos. Mas era real, era possível. Eu tinha o dinheiro, tinha a liberdade, tinha o direito de escolher minha própria vida. O Senhor Tiago levou-me para visitar 3 casas naquele dia. A primeira era grande demais, a segunda escura, mas a terceira... a terceira. Quando entrei naquela casa, soube imediatamente. Era ela. Ficava na periferia de Ouro Preto, em um bairro tranquilo. Uma construção de pedra e cal com telhado de telhas coloniais, 2 quartos, uma cozinha com fogão a lenha, uma sala com janelas grandes que davam para um jardim selvagem cheio de lavanda e alecrim. As paredes eram grossas, frescas no verão, acolhedoras no inverno. O chão era de ladrilho, hidráulico, gasto pelo tempo. Tudo era simples, autêntico, calmante. Caminhei por cada cômodo lentamente. Toquei as paredes, olhei pelas janelas. Imaginei minha vida ali, minhas manhãs tranquilas, minhas noites com um livro, meu quintal onde cultivaria tomates e ervas. O Senhor Tiago olhava-me com um sorrisinho. Ele já sabia que eu decidira. Perguntei o preço. R. 650.000,00. Era perfeito. Disse sim na hora. Ele pareceu surpreso. As pessoas geralmente pensam dias antes de comprar uma casa. Mas eu não precisava pensar. Aquela casa me esperava. Voltamos à agência. Assinei a oferta. Dei um sinal. O Sr. Tiago garantiu que tudo seria finalizado rapidamente. Ao sair da agência, parei no meio da rua. Ergui os olhos para o céu azul de Minas e sorri. Um sorriso verdadeiro, que vinha do fundo da alma. Eu tinha feito algo por mim, algo imenso. Eu tinha me escolhido, Araci, pela primeira vez na vida. Naquela mesma noite, voltei ao café do chafariz. Não sei por quê, talvez por hábito, talvez porque esperasse ver Olímpio. E ele estava lá, na mesma mesa, lendo o mesmo livro. Quando me viu, o rosto dele iluminou-se. Fez sinal para que eu me sentasse. Conversamos sobre a vida. Olímpio contou-me sua história. A esposa falecida há anos, os filhos morando longe, sua solidão escolhida. Disse-me que aprendera a ser feliz sozinho, que a solidão não era uma punição, mas uma forma de liberdade. E eu, pela primeira vez, contei minha história. Não, tudo, ainda não, mas uma parte. Disse que deixara São Paulo para recomeçar, que meus filhos e eu tomamos caminhos diferentes. Olímpio ouviu com compaixão. Araci, nunca é tarde demais para começar a viver. A vida não começa no nascimento, começa quando decidimos ser nós mesmos. Essas palavras entraram em mim como uma bênção. Ficamos ali até tarde, compartilhando silêncios confortáveis. Quando voltei para a pousada, sentia que flutuava.
As semanas passaram. As formalidades da casa avançavam bem. Nesse tempo, continuei descobrindo a cidade. Inscrevi-me em um curso de artesanato local. Eu era a mais velha da turma, cercada por jovens, mas ninguém me tratava diferente. Ao contrário, admiravam-me, uma mulher da minha idade recomeçando tudo. Também consegui um trabalho de meio período em uma livraria no centro. O dono, um senhor doce chamado Senhor Benedito, procurava ajuda para organizar os acervos. Quando soube que eu trabalhara anos em administração, ficou radiante. Passávamos horas conversando sobre Guimarães Rosa e Drummond. Ele me pagava honestamente. Acima de tudo, me tratava com respeito. Olímpio e eu nos tornamos próximos. Víamos-nos várias vezes por semana. Passeávamos pelas ladeiras. Jantávamos em pequenas tabernas onde todos o conheciam. Ele me apresentava aos amigos, gente da sua idade, aposentados com vidas ricas. Recebiam-me com o calor mineiro que aquece o coração. Com Olímpio, não havia pressão, apenas uma amizade que crescia. Um dia, caminhando por um parque, ele disse que estava feliz por eu ter chegado à vida dele. Senti meu peito apertar de pura emoção. Durante todo esse tempo não toquei no meu celular. Ou melhor, deixei-o desligado. Não queria ver as mensagens, as chamadas perdidas de Yara e Cauê. Sabia que deviam estar em pânico. Os apartamentos estavam vendidos. Eles tiveram que sair. Tinham apenas os R, 50.000,00 cada. Uma parte de mim sentia culpa, mas outra parte, mais sábia, sabia que era necessário. Eles precisavam aprender. Uma noite, sozinha no meu quarto, antes de me mudar definitivamente para a casa nova, liguei o aparelho. A tela brilhou. 125 mensagens, 48 chamadas perdidas. Respirei fundo e comecei a ler. As primeiras de Yara eram furiosas. Mãe, que loucura é essa? Me liga agora. Depois desesperadas. Mãe, o Tuca foi embora. Ele me largou quando soube que o apartamento não era meu. Você tinha razão. Por favor, não me puna assim. A última dizia, eu te odeio. Você é a pior mãe do CES. Mundo. As de Cauê eram manipuladoras. Mãe, a Tabata está grávida. Você quer que seu neto nasça na rua? Pense no que o papai diria de você. Depois, fique com seu dinheiro. Nos viraremos. Mas não venha chorar quando estiver velha e sozinha. Li tudo lentamente. Cada palavra me transpassava, mas eu via claro. Eles não pediam desculpas de verdade. Viam-se como vítimas. Não reconheciam a crueldade da casinha do cachorro ou da expulsão na chuva. Fechei o celular. Chorei. Não de arrependimento, mas de tristeza por constatar que meus filhos se tornaram estranhos egoístas. Meus sacrifícios só serviram para fazer-los acreditar que tudo lhes era devido. No dia seguinte escrevi uma última mensagem curta. Yara, Cauê, eu dei minha vida a vocês. Vocês me jogaram fora como lixo. Agora, aprendam a viver por si mesmos. Não me procurem. Araci. Bloqueei os números. Mudei-me para minha casa. O senhor Tiago entregou-me as chaves. Bem-vinda ao seu lar, dona Araci. Aquelas palavras soaram como música. Finalmente, eu tinha um lugar meu, onde ninguém me expulsaria. Mudei-me com a ajuda de dona Lucinda. Olímpio. Trouxeram flores e bolos. Olímpio trouxe uma mesa de madeira antiga para o seu jardim, disse ele. Eu estava tão emocionada que apenas os abracei. Aqueles desconhecidos eram minha nova família. As primeiras semanas foram mágicas. Acordava com o canto dos pássaros. Tomava café no jardim, sentindo a grama nos pés e o cheiro de alecrim. Comecei a jardinar de verdade. Olímpio ensinou-me tudo. Como plantar couve, como podar rosas, como cuidar das jabuticabeiras. Passávamos tardes com as mãos na terra. Ele contava histórias de sua infância mineira e eu, aos poucos, contava a minha. Falava do casamento fracassado, do abandono, do medo de não dar conta. Contava como trabalhei até a exaustão para que Yara e Cauê não sofressem. Olímpio ouvia sem interromper. No fim disse, Araci, você não falhou. Você sobreviveu e agora vive. Isso é uma vitória.
Nossa relação evoluiu naturalmente. Não precisávamos de rótulos. Estávamos apenas juntos. Olímpio vinha quase todos os dias. Cozinhávamos juntos, ríamos. Uma noite, olhando as estrelas, ele disse: "Sou feliz com você, Aracy." E era o suficiente. Trabalhava na livraria 3 manhãs por semana. Adorava aconselhar os clientes, conversar com o Sr. Benedito. O resto do tempo era para meu jardim, meus passeios, minha paz. Olímpio e eu viajávamos nos fins de semana para cidades próximas: Tiradentes, Mariana, Congonhas. Descobríamos o mundo juntos. Minha vida se tornara o que eu nunca ousara imaginar. Simples, bela, verdadeira. Um dia, Dona Lucinda perguntou se eu não tinha arrependimento sobre meus filhos. Refleti antes de responder. Claro que penso neles. São meus filhos, mas não me arrependo. Eles precisavam aprender e eu precisava viver. Ela assentiu. Amor de mãe não é escravidão. Os meses passaram. O jardim floresceu. As vendas dos apartamentos em São Paulo foram finalizadas e o dinheiro estava na minha conta. Eu tinha o suficiente para viver confortavelmente o resto da vida. Não precisava de mais nada. Olímpio pediu-me em casamento um dia, no mercado. Recusei sorrindo. Não preciso de papéis, Olímpio. Vamos continuar livres. Ele riu e concordou. Mas a vida tem seus caminhos. Uma tarde, na livraria, recebi uma carta de papel. Vinha de São Paulo. Era de Cauê. Olímpio estava comigo e viu meu nervosismo. Abri a carta. Mãe, não sei se você vai ler isto, mas a Tabata deu à luz. É uma menina. Colocamos o nome de Aracy em sua homenagem. Eu queria que você soubesse. Eu entendi agora, mãe. A casinha do cachorro. Aquelas palavras me perseguem. Sinto muito. Tivemos que recomeçar do zero com os R$ 50.000. Alugamos um lugar pequeno. Voltamos a trabalhar duro. Percebo agora tudo o que você fez por nós. Ah, Yara também entendeu. Ela chora muito. Ela tem medo que você a odeie. Não, pedimos que volte, nem que nos perdoe. Sabemos que não merecemos. Só queríamos que soubesse que agora entendemos o seu valor. Com amor, Cauê. Pousei a carta e chorei. Olímpio abraçou-me. Contei-lhe o conteúdo. O que você vai fazer? Perguntou ele. Nada por enquanto, respondi. Preciso de tempo. Fico feliz que tenham entendido, mas minha vida é aqui agora. Escrevi uma resposta curta meses depois, dizendo que estava bem, que ficava feliz pela neta, mas que precisava continuar meu caminho. Mantivemos um contato mínimo por cartas. Hoje, anos depois, olho para o meu cerisier que já dá frutos. Olímpio e eu envelhecemos juntos, cuidando um do outro. Yara e Cauê tornaram-se adultos de verdade, responsáveis e trabalhadores. Às vezes, eles me visitam aqui em Ouro Preto. Conheci minha neta, Aracy. Ela corre pelo meu jardim e colhe flores para mim. O perdão veio aos poucos, com limites, com respeito. Eles não moram comigo, não dependem de mim. Eles me amam pelo que sou, não pelo que posso lhes dar. E eu sou Aracy, uma mulher que se sacrificou, que foi quebrada, mas que soube se reconstruir nas montanhas de Minas. Aprendi que sacrificar tudo por quem se ama é nobre, mas sacrificar-se a ponto de desaparecer é um erro. Hoje, não espero nada em troca além do respeito que conquistei. E no silêncio das tardes de Ouro Preto, encontro a gratidão que eu mesma me dou por ter tido a coragem de finalmente ser feliz.